Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade, numa parceria com a Ordem dos Economistas e o Instituto Superior de Economia e Gestão, os principais temas económicos que marcam a atualidade. Numa altura em que a Alemanha já dá sinais de franca recuperação, é preciso olhar para os desafios do crescimento a duas velocidades. Exportações, inflação e redução de déficits são preocupações de diferentes níveis, mesmo dentro da Europa. Para a conversa de hoje, contamos com os nossos comentadores residentes das quintas-feiras: Franklin Alves, gestor; João Trigo da Rosa, consultor; Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e em representação do ISEG, o professor António Goxa Soares. Bom dia. Obrigada aos quatro pela vossa presença nesta Comissão Executiva. António Goxa Soares, esta expectativa que se tinha em relação à apresentação que foi feita conjuntamente entre a Alemanha e a França, que depois agora ficou mais ou menos esgurada para já, é muito significativa do que se está a passar na Europa. Bom dia. De facto, digamos, este último confronto que houve no Conselho Europeu traduz uma tentativa de um realinhamento dos equilíbrios de força dentro do funcionamento da União Europeia. Na questão estritamente, digamos, da União Económica e Monetária, há aspectos que têm um caráter positivo. Por um lado, é um maior engajamento da Alemanha em relação ao projeto do euro. Recordemos que em maio do ano passado tínhamos dúvidas sobre se a Alemanha tinha ou não essa determinação. E essas dúvidas eram dúvidas sustentadas. O presidente Obama telefonava à senhora Merkel para lhe explicar que era necessário defender a todo o custo o euro. Bom, a Alemanha fez um caminho interno, de alguma maneira foi motivada por razões de política doméstica, mas de facto a Alemanha, ao aparecer, digamos, concatenada com a França para lançar um conjunto de medidas tendo em vista o reforço dos mecanismos de governação do euro, parece ter, enfim, superado aquela crise de, digamos... de alguma identificação com a moeda única, não é? De convicção com a questão do euro. A Alemanha tinha tido isso, enfim, isto foi mais um problema deste governo da aliança dos democratas cristãos com os liberais. Bom, portanto, isso é um aspecto bastante positivo. Agora, a questão que se coloca é a questão como é que, em termos políticos, isso é enquadrado dentro da União Europeia. E isso é muito interessante porque a Alemanha, que é o país que, tradicionalmente, dos grandes, é aquele que tem posições mais integracionistas, no sentido a integração europeia deve ser feita dentro das instituições da União Europeia, o que é completamente, digamos, nos antípodas do que é a perspectiva do Reino Unido e que é bastante diferente daquilo que tem sido, digamos, a postura da França, que tem alguma preferência por alguns mecanismos de intergovernamentalidade temperados com o método comunitário. A Alemanha não, era a estrita defensora do método comunitário. Agora vem a Alemanha com estes dois aspectos muito interessantes. Portanto, por um lado, altera a sua postura em relação à União Económica e Monetária e aquelas hesitações, quer defender o euro, mas quer defender o euro, sendo ela a impor as condições, então faz uma encenação que é o eixo franco-alemão, o famoso eixo franco-alemão, com o presidente francês completamente a reboque, que também é uma outra pessoa que parece ter perdido o norte em termos de objetivos no processo de integração europeia. Ele teve sempre imensas hesitações em dar uma preferência em relação ao eixo franco-alemão, porque ele é muito mais pró-anglo-saxónico, mas um pouco por ter perdido referenciais, nomeadamente até na política americana, ele agora percebeu que, de facto, ele queria operar um conjunto de reformas em França que não foi capaz, falta de força política, e porque a presidência não lhe tem estado a correr bem. Então, o que ele parece que gostaria mesmo é ter uma França que seguisse o modelo alemão, não é? E, portanto, em termos dos equilíbrios da União Europeia, ele posiciona-se mais na questão do euro, enfim, numa posição de subalternidade, o presidente francês, em relação à Alemanha. Portanto, aparece a senhora Merkel, forte do apoio francês, a tentar impor aos outros 15 Estados-membros as soluções que ela previamente acordou com o presidente francês. Mas o que me parece que é mais, digamos, mais importante é de salientar que o que a senhora Merkel vai fazer no pacote, independentemente do conteúdo substantivo do pacote, é que ela vai querer operar isto fora do chamado método comunitário.
e ela quer que isto seja feito nos termos daquilo que se chama, no jargão da União Europeia, pelo método aberto de coordenação. E o método aberto de coordenação muito resumidamente é algo que está fora das atribuições da União Europeia. Porque todas estas questões que a Sra. Merkel levanta, a questão do pacto de competitividade e que pertencem à área da fiscalidade, pertencem à área da segurança social, pertencem à área do emprego, são questões que não são atribuições da União Europeia. Portanto, há aqui muito trabalho para fazer e a reunião... Há aqui questões muito técnicas que não são, digamos, subsumíveis dentro deste conjunto de discussões que se tem tido até agora. E a Alemanha foi especialmente ardilosa na forma como os colocou. Muito bem. Rui Martinho, e esta forma de colocar as coisas pela Alemanha também tem um bocadinho a ver com os dividendos que espera tirar, porque claramente neste momento a Alemanha é mais uma vez, em termos económicos, o motor do crescimento que está a acontecer, de recuperação também na Europa. Como é que isso tudo se conjuga? Era possível imaginar que uma Alemanha que não defendesse o euro podia tirar partido atualmente do crescimento das exportações que está a ter e da recuperação alemã? Ora, como nós sabemos, há uma Europa antes desta crise, que nós vivemos agora há uns anos, é uma Europa depois da crise. E nesta Europa depois da crise, eu penso que temos que ser pragmáticos para achar soluções e, por vezes, terá que se haver muitas ideias que não vão de acordo com aquilo que é, digamos, o modelo que foi definido para a Europa, mas que podem solucionar determinado tipo, e solucionar e não só, e ultrapassar determinado tipo de dificuldades que neste momento estamos a ter. A Alemanha vem propor exatamente este pacto para a competitividade, com todos estes pontos que o professor Goxa Soares há pouco aqui mais ou menos elencou, os limites para a dívida, as questões da idade da reforma, as questões dos salários estarem ou não estarem dependentes da inflação, passarem a estar da produtividade, a harmonização fiscal, que é, como sabe, uma eterna promessa que depois nunca é cumprida, e a concentração de recursos, nomeadamente em investigação, em desenvolvimento, em áreas tecnológicas, em áreas, digamos, de desenvolvimento futuro. E penso que, na prática, o que tentamos agora, depois de tantas soluções, é ver se encontramos o tal pacto que permita voltar a Europa a encontrar alguma pacificação, a ultrapassar a questão da crise da dívida soberana e a crescer. Porque a Alemanha sempre foi a mais forte. Mesmo quando ultrapassou uma determinada crise, foi sempre o motor da Europa. É realmente o país que tem um AAA de rating, é o país que tem os bolsos cheios, ao contrário dos outros países, e que mesmo no eixo franco-alemão, no tempo do Sr. Kohl e do François Mitterrand, era o Sr. Kohl também um motor quase de voluntarismo e de reformas e de união da Europa. Penso que teremos que aproveitar pela positiva ao pacto, discutindo. E, portanto, como há agora reuniões em março, várias, que vão levar efetivamente à possibilidade de se chegar à tal governação económica da zona euro através deste Pacto para a Competitividade, acho que vamos aguardar, ver como é que vamos ter posições destes e daqueles países, destas e daquelas regiões. Há, por exemplo, como se sabe, já notícias da zona do Benelux, que tem determinado tipo de ideias que não são muito concordantes com este eixo franco-alemão, mas Portugal em si... Possivelmente também vão ser faladas na próxima reunião do G20, exatamente, também, do G20 vai acontecer já, na semana que vem. Se calhar para a semana estamos a falar dela, mas de qualquer modo Portugal é um país que não vejo que tenha grande prejuízo se este pacto para a competitividade for conseguido com sucesso. Pelo contrário, Portugal é um país relativamente, digamos aqui, secundário nesta discussão dos grandes atores da zona europeia, na qual a Alemanha é efetivamente o motor. João Trita Rosa, o que não é secundário é o facto das exportações. Voltamos à questão das exportações estarem a subir concretamente na Alemanha. Isto causa aqui uma pressão inflacionista que naquilo que se decidir não é de todo desprezível, não é? Numa semana em que aqui também se fala tanto de exportações, agora há sinais de que esta recuperação pode de facto puxar preços para cima. Pois é, uma das características da economia alemã é o ser o motor da Europa em termos de exportações. E isso é muito positivo para a Alemanha, não é? Portanto, foi talvez um dos países que sofreu mais na primeira fase da crise, porque é uma economia muito aberta e, neste momento, sendo uma economia muito aberta e tendo tido a capacidade de se reestruturar, tem, neste momento, uma taxa de crescimento de 3,6% o ano passado do seu PIB,
que resulta muito dessa capacidade de exportação. Acho que a questão não é tanto a questão, no meu entender, inflacionista, mas é a questão de a Alemanha ter uma política muito conservadora do ponto de vista fiscal. Fez uma consolidação fiscal forte e a sua procura interna é baixa. Essa procura interna baixa faz com que haja um desequilíbrio da balança comercial da Alemanha com os outros parceiros europeus. E isso, de alguma forma, cria a tal Europa a duas velocidades. Portanto, uma Alemanha com uma grande capacidade motora virada para o exterior, com exportações e superávit grande, por exemplo, em relação a países como a China, mas, ao mesmo tempo, sem, digamos, consumir os produtos dos seus parceiros internos. E julgo que essa é a grande questão, é arranjarmos aqui um equilíbrio em que, por um lado, se calhar a Alemanha vai ter que refriar um pouco a sua contenção orçamental e, por outro lado, os países que estão em dificuldade, como os países periféricos, que é o caso de Portugal, têm que fazer as suas reformas do ponto de vista interno. Portanto, é este equilíbrio que se tem que encontrar. Depois há países aqui como a França, como disse o professor Augusto Soares, que parece que neste momento andam um bocado a reboque. Antigamente a França era aqui o grande pivô desta construção europeia e não parece ter a capacidade de desempenhar esse papel. Aliás, a França, do ponto de vista económico, não mostra a mesma pujança que está a mostrar a Alemanha. Essencialmente, a França... E tem problemas mais complicados para resolver. Tem problemas mais complicados, nomeadamente ao nível da consolidação orçamental. E do mercado laboral também. E do mercado laboral. Quer dizer, há uma série de reformas que a Alemanha conseguiu fazer ao longo do tempo que a França ainda não conseguiu. Portanto, acho que há aqui um equilíbrio que se tem que encontrar e que é necessário, porque senão arriscamos a que a tal Europa a duas velocidades vá cada vez mais, o gap entre estas duas velocidades seja cada vez maior e isso porá em causa até a própria construção europeia ou o euro, não é?